A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Reis, primeira e segunda Reis. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós iniciarmos, um lembrete apenas. Você pode se cadastrar no nosso canal e acionar o sininho para ser avisado todas as vezes que nós postarmos, adicionarmos um vídeo novo. Você também pode ajudar na divulgação da palavra de Deus ao curtir os nossos vídeos ou compartilhar o link com seus amigos e conhecidos. Pode ficar à vontade e espalhar este link. Vamos ver então a sequência. Nós estamos na história de Judá e de Israel até a queda de Jerusalém, e nós já vimos a rainha Atália e Joás de Judá. Hoje nós vamos ver então Jeoacás, Jeoás de Israel e Amazias de Judá. Então, para lembrarmos, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atália e Joás do reino de Judá. Depois de Jeroboão, Nadab e Baasa, Elate, Ibne Omri, Acabe, Acasias, Jorão e Jeú, da casa de Israel. Então, vamos à sequência. Jeoacás de Israel. Ele começa a reinar no 23º ano de Joás de Judá, que nós vimos no vídeo passado. E ele reina por 17 anos, desde 814 até 798 a.C. Ele reina sozinho durante esse tempo e 3 anos ele compartilha o reinado com Jeoás, o seu filho. Eles são co-regentes. Ele foi mau aos olhos do Senhor e caiu na idolatria, como todos os reis anteriores, como seus pais, né, lá de Israel. O reino do norte estava sendo pressionado nesta época, no reinado de Jeoacás, estava sendo pressionado pelos arameus de Damasco. Imagina-se que, historicamente, Hazael, que era da Síria, tivesse morrido durante esse reinado e o seu filho Ben-Hadad, o terceiro, nós tivemos 3 até aqui, 3 Ben-Hadads, começou a reinar em 806, portanto, no meio do reinado de Jeoacás. Hazael dominou Gate e tinha feito Joás entregar os tesouros do templo e do palácio. Nós vimos isso no vídeo passado. Houve um ataque contínuo, tanto de Israel quanto de Judá. Jeoacás, por conta disso, se volta para Deus, restaura a adoração temporariamente. Porque ele fez as súplicas, porque ele se humilhou, Deus ouve, Deus tem misericórdia e dá alívio para Jeoacás. A despeito disso, não satisfeito com tudo que ele obteve da misericórdia de Deus, ele não aprendeu a sua lição. Breves momentos, ele melhorava e logo caía na idolatria, logo caía no paganismo. Poste-ídolo permaneceu em Samaria, os bezerros continuavam sendo adorados, né? O Aserá também estava sendo adorada. Os Israel falhavam em abandonar os pecados de Jeroboão. Veja que cada um tem que assumir aqui a sua responsabilidade em seguir ou não seguir os mandamentos, os ensinamentos do Senhor. Em seguindo, ele vai ter um tratamento. Em não seguindo, ele vai ter outro tratamento. E é por isso que muitos profetas eram mandados, muitas orientações eram dadas, mas todas elas não faziam a menor diferença no comportamento do povo.
Deus falava e falava e falava e ninguém fazia questão de mudar o seu comportamento. A Síria e a Assíria tanto bateram em Israel que quase a eliminaram. Quando a Assíria vem com força total lá no final, ela acaba por levar em cativeiro Israel. Adad-nirari da Assíria veio nesta época, ele começa a assumir um poder e, inclusive, alguns achavam que esse Adad-nirari, que era da Síria, ele era o verdadeiro libertador mandado por Deus, porque a Síria começou a brigar com a Síria, dando uma folga para Israel. Mas, na verdade, isso não aconteceu. Quando eles dominaram a Síria, eles passaram a atacar Israel e acabaram, ao final, pilhando e desgraçando, então, Israel. Aqui, Adad-nirari, da Assíria, acaba por marchar contra Damasco, acaba por dominar Damasco, conquistar Damasco e diminuir um pouco da pressão que Damasco, que a Síria, fazia sobre Israel. Mas dali a pouco, ela própria, a Assíria, iria fazer esta pressão. Sobe ao trono Jeoás de Israel. Ele sobe ao trono no 30º ano de Joás de Judá. E ele reina por 16 anos, de 798 até 781. Cuidado, nós temos Jeoás em Israel e Joás em Judá. Após 5 anos de reinado, Jeroboão II, filho de Jeoacás, começa a reinar como seu co-regente. Então, Jeoás, ele era mau, ele era idólatra. Ele adotava não só a idolatria, mas ele misturava essa idolatria com a adoração a Deus. Ele fazia uma coisa chamada sincretismo religioso, que é tão ruim quanto a idolatria. Nesta época, o ministério de Eliseu é encerrado. Então, Eliseu, que já tinha mais de 60 anos de ministério, chega ao fim do seu ministério e ele vai ser recolhido por Deus. Jeoás, nesta época, então, visitando Eliseu, realiza com ele um ato simbólico e profético que ele não sabe e que não se preocupa em fazer completamente. Eliseu diz a Jeoás o seguinte, que ele deveria arremessar flechas em direção aos seus inimigos, em direção ao local dos seus inimigos. E o que o rei faz? Jeoás pega 3 flechas e joga 3 flechas. Significa, então, que ele teria apenas 3 vitórias. O profeta fica indignado, porque havia sido dado para ele um ato simbólico para ele realizar, havia sido dado para ele uma chance para que ele conquistasse os seus inimigos. E é interessante que na hora dele jogar, as mãos, dizem alguns estudiosos, que as mãos do profeta estavam junto às mãos do rei. Isto simbolizava a unidade de propósito, as bênçãos, que Deus estaria dando para o rei. Infelizmente, ele só faz isso por 3 vezes. O profeta morre e, na sua morte, ele realiza mais um milagre. Porque quando ele é sepultado, eles sepultam o profeta muito rapidamente. E quando ele é sepultado, os ossos dele batem nos ossos de alguém que já estava ali enterrado, os ossos de um morto.
E quando isso acontece, quando ele toca os ossos do morto, ele acaba por provocar a ressurreição deste homem. Então, este foi o último milagre dos grandes milagres de Eliseu. Mas a gente vai ver, nós vamos ter um vídeo à parte só para Elias e outro para Eliseu. Geás, então, recupera, por causa dessas vitórias, ele recupera algumas cidades de Arã, da Síria, e provavelmente aquelas que estavam do outro lado do Jordão, aquelas que tinham sido conquistadas por Hazael. Então, essas vitórias só foram possíveis, muito provavelmente, porque Hazael já estava morto. Amazias sobe ao trono no segundo ano de Jeoás de Israel, e ele reina por 29 anos. Ele reina de 796 até 767. Ele tinha 25 anos quando começa a reinar. Grande parte do seu reinado, em verdade, foi feito em corregência com seu filho Azarias. Diz a Bíblia que ele fez o que era reto. Entretanto, apesar de ser bom, ele não se livra dos lugares altos, dos santuários. E, pior, ele se desintegra ao final da sua vida. Quando ele assume, ele vinga a morte do seu pai, que a gente contou no vídeo passado, né? Ele mata os assassinos do seu pai. E ele conquista Edom, ele reconquista Edom. Edom havia sido perdido no reinado de Jeorão, a gente viu num vídeo anterior. O Vale do Sal, que eles chamavam ali, perto do Mar Morto, né, no Arabá, era sempre um lugar de muita batalha, de muita intriga, de muita guerra. E eles conquistam, então, esta região toda, né? O rei conquista essa região toda e conquistam também um local chamado Selá, que quer dizer rocha. Para alguns, eles entendem esse Selá como se fosse Petra, a capital dos nabateus. Para outros, não era Petra, mas Sil. E esse nome, uma vez conquistado, é mudado para Jocteel, obediência a Deus. Como eles mudaram o nome da cidade, quando eles conquistam Edom e mudam o nome da cidade, isso dá a entender que houve um controle absoluto desta região. Infelizmente, Amazias, que tinha começado bem, que estava bem, ele, ao conquistar Edom, ele leva para Jerusalém os deuses edomitas. Ora, naquela época se imaginava o seguinte, que as conquistas só eram possíveis por causa da força dos deuses. Então era ilógico para Amazias pegar os deuses de um povo conquistado e levar para a sua própria terra, e não dar o valor devido ao Deus de Israel que lhe deu a vitória. Mas ele faz isso, ele leva essas deidades, esses ídolos, para Jerusalém. E ele incorpora estes ídolos no culto em Jerusalém. Ou seja, muito, 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 tanto em Judá quanto em Israel, havia o sincretismo, a mistura de adoração. Deus, nos seus lugares específicos, e os ídolos misturado a eles. Amazias, depois desta vitória contra Edom, ele fica arrogante, ele se acha poderoso e ele vai buscar intriga contra Israel. E aqui o rei de Israel, Jeoás, fala para Amazias, em forma de parábola, em forma de um conto, que ele estava fora da realidade. Ele compara o rei de Judá,
de Amazias com um cardo. Cardo, meu amado, é um vegetal espinhento, rasteiro, que atrapalha a agricultura, que atrapalha absolutamente tudo, que impede a produção de comida. Ele compara Amazias a um cardo que envia um recado a um cedro do Líbano. Olha aqui o tamanho desta árvore. Cedro do Líbano era uma madeira nobre, era uma árvore grande, frondosa, poderosa. E este cardo pede para o cedro do Líbano que lhe dê a filha em casamento. Tá? Então, ele compara a afronta de Amazias com esta palavra. Ou seja, você que é reles, você que é rasteiro, você que é insignificante, que só porque venceu Edom você se acha poderoso o suficiente, as feras do Líbano vão te pisar. Quem são as feras do Líbano? O exército de Israel. O lugar da batalha, que acontece, na verdade, eles se embatem, foi em Bet-Semes. Bet-Semes, aqui, ó, Bet-Semes, que é Jerusalém, Bet-Semes. O lugar é Bet-Semes. Bet-Semes fica a 32 quilômetros de Jerusalém, numa região próxima ao que era o território de Dan. Existe uma outra Bet-Semes que fica lá em cima, lá no norte, na fronteira com Naftali. Eles fazem, então, um saque, o rei é feito prisioneiro, o exército de Israel ataca Jerusalém, saqueia o templo, eles fazem um saque, desde que o reino foi dividido, já viram outros 2 saques, este é o terceiro saque do templo. Tá? Um foi feito por Sisaque, faraó do Egito, e outro havia sido feito por Hazael. Este é o terceiro saque feito por Israel. Amazias sofre, então, uma conspiração, ele se refugia em Laquis, e lá em Laquis ele é morto e sepultado no túmulo dos reis. É interessante que essa conspiração ela acontece depois dele ser libertado do cativeiro israelense. Então, ele é feito prisioneiro por Israel, ele é libertado, volta para Jerusalém, vive mais 15 anos, Jeoás morre, e aí ele vai ser perseguido numa conspiração, ele é perseguido, muito provavelmente porque ele não era um rei muito bom, e em Laquis ele acaba sofrendo a sua morte. Laquis está aqui, ó. Aqui embaixo é Laquis. Jerusalém está aqui, Laquis está aqui. Quando ele morre, seu filho Azarias lhe sucede. Amém, amados? Bons estudos.